Olá, galera! Estamos mais uma vez aqui para continuar a pintura do nosso retrato. Aqui eu vou usar uma misturinha de gris de pine e branco para fazer a parte branca dos olhos, tá? Muita gente tem a tendência de colocar só o branco, mas fica muito esquisito, porque no olho a gente não tem só o branco da esclera, a gente tem também as sombras que incidem. Então você pode fazer uma mistura de cinza e branco, que é o que eu estou fazendo aqui, que gris de pine é um cinza cromático, ou você pode usar um tom de pele para dar uma esclera um pouco mais amarelada, mas de qualquer forma a parte de cima tem que ser mais escura. Então os cinzas eles são muito bons para isso, para dar uma quebrada no branco, para ele não ficar muito pesado. E aí eu vou usar aquelas sombras que eu fiz no início para me guiar aonde que eu tenho que pôr as sombras coloridas agora, tá? Eu faço primeiro os olhos porque isso vai me dar uma ideia muito melhor do todo do desenho, o quanto eu devo saturar e o quanto eu não devo saturar. Então eu vou usando um pincel bem pequenininho e fazendo pequenas marcações, porque a tinta acrílica ela é um pouco difícil de mesclar, então com um pincel bem pequenininho eu posso controlar o quanto de tinta eu boto. Depois eu aplico uma base de branco com azul cerúleo e um pouquinho de gris de pine. Esse azul é um azul cinzento que eu estou fazendo para que ele seja a base, para que qualquer falha que eu tenha na pintura vai aparecer o azul e não o amarelo que eu coloquei ali, só para não modificar a minha percepção de cor, porque eu tenho problema com o branco. Então eu aplico nos dois olhos, não importa se passar um pouquinho, ainda a gente está na fase inicial. Se borrar ainda tem como, na verdade se borrar sempre tem como consertar na tinta acrílica. E agora eu vou saturar só um pouquinho o azul com um pouco de gris de pine e azul cerúleo, para fazer esse azul de baixo que é um pouco mais claro que o azul que vai por cima. E aí eu vou aplicando cada vez um pouco mais de gris de pine para escurecer a parte superior do olho, que eu vou tentar escurecer mais esse azul, porque por mais que os olhos dela sejam azuis, não existe um azul tão claro, tá? Vou dar uma sensação de naturalidade. Então aqui também eu usei um pouco de ultramar e eu fiz ao redor do olho, porque sempre ao redor da íris é mais escuro, e abaixo da pálpebra. Essas são as áreas mais escuras dos olhos, tá? Ao redor dos olhos e na pálpebra. E aí eu vou tentar deixar só um pouquinho do azul mais claro para ser só um brilho no olhar, só para iluminar mais esse olhar. Então eu vou fechando e deixando só um pouquinho disso. No caso eu ainda estou escurecendo um pouco mais para aprofundar a sombra. E aí depois que eu terminar de aprofundar essa sombra, eu venho com o gris de pine de novo e refaço as pupilas. E aqui eu fiz meio irregular, porque a pupila lá é irregular, ela não é um círculo perfeito. E após eu vou aprofundando ainda as sombras dos olhos e depois eu vou fazer o contorno também com gris de pine puro.
agora eu vou pegar o branco puro e eu vou fazer só um brilhinho nos olhos, para dar uma ideia de que eles estão meio úmidos, para dar uma vida, né? E aí eu vou passar o Grease the Pine ao redor dos olhos, fazendo contorno, imitando um delineador. Porque, no caso, a minha modelo ela tá maquiada. Então eu vou tentar imitar essa maquiagem nos olhos dela, com o delineador em cima e abaixo dos olhos. Se ela não estivesse maquiada, eu não colocaria esse delineador abaixo dos olhos. Mas, no caso, como ela está maquiada, eu aplico para dar a ideia de que tem um delineador em cima e abaixo, tá? E aí vou fazendo esse contorno e depois eu vou fazer a pele, porque os cílios eu só vou poder fazer depois de terminar a pele. Então, para ficar meio úmido, né, e retardar a secagem, eu passo o tom de pele todinho de novo, bem transparente. E aplico o mesmo tom de pele escurecido com um pouco de terra de siena queimada. E vou esfumando, aplicando e esfumando nas áreas de sombra, geralmente abaixo do cabelo. Como ela tem um cabelo bem volumoso, vou botar bem abaixo. E aí, para escurecer bem mais, conseguir um outro tom, aquele tom de cor que eu misturei com terra de siena, eu misturo também com sépia para dar uma escurecida. Esses dois marrons, eles vão dar a ideia de profundidade. Então eu vou criando ali um volume e esfumando. Eu estou esfumando aí com um pincel de leque, tá? E aí eu vou aplicando os tons e esfumando ou com pincel de leque ou com outro pincel chato ou qualquer outro pincel limpo que eu tenha. Esses pincéis não estão com tinta, é só para esfumar. E eu só vou conseguir esfumar isso enquanto a tinta estiver úmida. Então eu tento umedecer o máximo a minha superfície e trabalhar com superfícies pequenas, tá? Pequenas partes por vez. Eu não tento esfumar uma grande área, porque senão eu não vou conseguir. Que a tinta acrílica ela seca muito depressa, ainda por cima que eu estou trabalhando no ar-condicionado. Aí ela seca 2 vezes mais rápido, porque o ar-condicionado ele retira a umidade. E aqui de novo, eu vou passar o tom de pele para umedecer a parte dos olhos, a área ao redor. E nos olhos, como ela tem uma sombra levemente azulada, um azul meio cinzento, eu vou aplicar o mesmo tom de pele misturado com Grease the Pine, para dar esse tom acinzentado na sombra, tá? E aí eu vou aplicando e esfumando para dar a ideia de que é uma maquiagem, uma sombra bem esfumada, bem bonita. É melhor eu aplicar e ter que reaplicar novamente do que aplicar demais e não poder tirar depois. Então eu vou aplicando aos poucos e esfumando, aplicando aos poucos e esfumando para que ele fique bem natural. E aqui eu vou começar a dar um acabamento na área do delineador. Esse pincel que eu estou usando é um filete da Condor, linha 422, número 000. Ele é o mais curtinho dos pincéis de filetes dessa linha. E aí ele é ótimo para trabalhar detalhes, tá? Na área do nariz, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou aplicar a parte mais clara aqui no centro do nariz e as laterais eu vou fazer mais escuro, começando o alto da ponte mais escuro para dar uma profundidade, né? E a área da sobrancelha também mais claro para dar volume. O que eu quero que fique mais alto, eu boto mais claro. O que eu quero que fique mais baixo, eu boto mais escuro. Então as laterais eu vou botando com a misturinha de terra de siena com o tom de pele. E aí eu vou esfumando para que essa divisão seja o mais suave possível, tá? E aí aqui eu tô preferindo usar o meu pincel chato, porque é uma área bem pequena e eu não quero esfumar para além dessa área.
o meu pincel de leque ele é muito largo e ele iria ultrapassar essa área. Então eu vou aplicando em pequenas áreas, inclusive usando filete no nariz para ter mais precisão. Isso vai me garantir que eu consiga fazer as linhas de forma bem delicada. Porque no nariz, a complicação dele é que eu não posso ter uma linha muito marcada. Eu tenho que ter essa linha bem suave e esfumaçada. Então eu vou usando tons, semitons dos mesmos tons de pele que eu já fiz. Então eu vou misturando aos pouquinhos para conseguir esses semitons e aí eu vou esfumando sempre onde der. Nas áreas menores ainda eu vou esfumar com um pincel redondo pequeno, tá? E aí eu vou trabalhando de forma bem delicada esse nariz para que não fique muito chamativo. O buraco das narinas eu fiz com Grease de Pine, que para também não ficar um preto muito profundo. Notem que eu quase não uso preto nesse desenho, eu só vou usar no final na roupa, porque o Grease de Pine não estava me dando preto tão profundo como eu queria. Mas eu evito ao máximo usar o preto, porque o preto é uma cor muito saturada e que ele predomina demais sobre as outras cores e ele não fica natural. Ele fica muito escuro e absorve muita luz e ele fica destoando do restante. Para não acontecer isso, eu prefiro usar cinzas, tons de cinza cromático, que são cinzas que eles são misturados com outras cores para dar esse degradê. Bom, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou parando o vídeo por aqui. Ainda vai ter uma outra parte desse processo e aí eu queria pedir a vocês para deixarem o seu gostei, se inscreverem no canal e ativarem os sininhos para receberem notificações de nossas novas postagens. Até a próxima